Se a salvação não vem por seguir a lei, por que nós precisamos obedecê-la? No estudo de hoje, nós vamos descobrir as respostas para essa questão e também nós vamos entender o que Jesus ensinou sobre a lei. É agora Escola Bíblica. Com você, estamos começando o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica, nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia. Isso mesmo, é estudo da Bíblia. A gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, de analisarmos os textos, de conversarmos, de analisarmos o seu contexto. Trazemos informações e todas essas sempre baseadas na nossa revista. Sempre uma revista que a Novo Tempo está produzindo. Nós estudamos aqui no programa Escola Bíblica. São pelo menos 4 revistas por ano, 4 novas revistas, e também nós estudamos os estudos da nossa Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Então, se você quer estudar a Bíblia, é aqui no programa Escola Bíblica. Você pode também contestar, mandar suas observações, tá bom? Porque a gente tem o privilégio de estudarmos juntos. E eu vou dizer para você, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo que a gente não sabe, né? Que a gente precisa. Eu acho excepcional mergulhar, assim, sabe? Ter uma percepção que eu não tinha antes, ler um comentário sobre e ver se faz sentido esse comentário, pegar às vezes aí, né, 2, 3, 4 traduções diferentes da Bíblia para comparar o mesmo texto e chegarmos à conclusão. É assim. E hoje a gente tem mais facilidade. Você pode, por exemplo, na internet, aí, pode pedir para alguém te ajudar também, né? Você pode pegar uma versão lá e um site ter várias versões da Bíblia e analisar o mesmo texto. E a gente produz aqui na TV Novo Tempo, para a gente aprender a Bíblia, as revistas. E eu quero te oferecer mais uma vez a revista dessa nossa nova temporada, que é o Na Mira da Verdade. Esse é um programa que a gente tem aqui na Novo Tempo, Na Mira da Verdade, que responde perguntas sobre a Bíblia, dúvidas que os nossos telespectadores têm. São 15 anos de programa e agora foram selecionadas as perguntas que mais são feitas. Então agora estão aqui em uma revista, dá para fazer volume 2, volume 3, dá, né? Mas aqui está a primeira revista para que você aprenda mais da palavra. Então você pode ligar agora, você pode mandar mensagem no WhatsApp. Vamos começar pelo telefone. Aqui, ó. Ligue agora, nossa equipe está até às 11 da noite para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga, conversa com o nosso atendente, vai ser uma alegria atender você e peça a sua revista, você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa. Você também pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129, vai aparecer agora, apareceu aí, 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Só escrever eu quero a revista, aí você vai receber um link que vai conduzir ao site, tá bom? Mas se você quiser ajuda do nosso atendente, você fica ali. Combinado? Tá bom? Peça a sua revista. E eu tive a oportunidade, né, de conversar com o Leandro aí na semana passada, né? Não é uma concorrência de igreja, não. Nós não somos donos da verdade. Não é esse o objetivo. O objetivo é compartilhar verdades da palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar e vamos estudar mais um tema. Essa semana a gente está fazendo a lição número 3, textos difíceis sobre a lei de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a gente vai abrir a Bíblia mais uma vez. A gente vai usar um recurso, a tela, mas é a Tua palavra. São reflexões a partir da Tua palavra. Que a gente entenda o que o Senhor quer nos mostrar. Que a gente entenda a bênção que é termos a Tua lei. Essa lei que não nos salva, mas nos conduz, nos faz olhar para o Salvador, porque revela quem nós somos,
aquilo que nós precisamos. Que o Senhor atue na nossa mente agora, na mente de cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o nosso quarto encontro do nosso tema número 3. Os textos estão aqui, tá? Que a gente está usando, está aqui na revista, você pode buscar aqui. Eu nem mostrei a revista aberta, né, meu diretor? Então vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui a explicação dos textos. Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Então os textos que a gente apresenta aqui, tá? Estão aqui na revista, depois tem algumas perguntas, tá bom? Para você ler, marcar e confirmar aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos hoje entender um pouquinho qual o grande objetivo, por que a lei está aí, por que a lei está diante de nós, por que eu devo obedecê-la? O texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz que tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Lembra? O contexto do livro de Eclesiastes, Salomão apresenta um momento baixo da vida, um momento de frustração, de que ele olha para a vida e percebe que a vida não faz sentido, e ele vai usar muito, repetidamente, a expressão vaidade, que é sopro, que é vapor, tudo é vaidade, parece que, né, ele está num momento de frustração, assim, ele reflete aquele momento de frustração que ele teve. E ele vai concluir o livro, ele vai concluir dizendo assim, de tudo o que se tem ouvido, tudo que foi falado, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse temor de reverenciar, de respeito, não de medo, mas de dizer, existe um Deus maior do que eu sou. E eu devo honrar e temer a esse Deus, porque esse Deus expressa o seu amor para mim. Como que eu vou fazer isso? Guardando os seus mandamentos. Esse é o resumo de toda a vida. Este é o caminho para eu realmente encontrar sentido, ainda que esse caminho seja um caminho extremamente desafiador. Nós vivemos num período da história em que olhar para a Bíblia, olhar para os mandamentos como uma verdade definitiva, como Deus dizendo é assim que você deve fazer, a gente tem interrogações. Hoje, culturalmente, a Bíblia é adaptável, os mandamentos, sabe, se propõem. Eu até falei essa semana, né, um pouquinho sobre, vamos reler isso aqui, não é bem desse jeito. E eu queria dizer para você que a suma de tudo na vida é temer a Deus e fazer a sua vontade, o que está na palavra. É óbvio, eu tenho que entender, tem que ler o contexto, o texto, tem que ler outros textos sobre o assunto, qual é a estrutura de linguagem, é isso mesmo. Mas existe uma verdade que o Senhor deseja para a gente. Eu não posso esquecer disso. E eu quero agora usar como exemplo uma narração bíblica que está nos evangelhos, que é uma história muito comum para aqueles que leem a Bíblia normalmente. É conhecida a história como a história do jovem rico. E eu vou voltar aqui só um pouquinho, agora sim. E Marcos capítulo 10, verso 17. Quero deixar minha Bíblia aberta aqui. Marcos, capítulo 10, e o verso a partir do verso 17. Lembrando que essa história também você encontra em Mateus, capítulo 19, 16 a 22, e também em Lucas, capítulo 18, versos 18 a 23. Por que eu estou dando essas referências? Porque a comparação de cada evangelista sempre é importante, e eu não vou fazer isso aqui porque não é o nosso propósito, tá? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém,
honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Na história do jovem rico, na descrição do Evangelho de Marcos, desse homem que tinha muitas propriedades, a gente tem algumas reflexões importantes. Porque você percebe que ele, o jovem rico, ele tem práticas de obediência à lei. E ele faz, e o Senhor diz, né? Mas isso eu faço, e responde o jovem, desde a minha juventude, desde moço, eu já pratico isso. Agora havia um detalhe. Eu quero começar aqui que às vezes a gente tem a tendência de olhar para a lei dentro da visão da negatividade. E você sabe que a gente é motivado pela negatividade. Parece que o aspecto de prática a partir da negatividade nos aproxima mais. E o que é isso? É assim, não faz isso, não faz isso, nem mais isso. Porque parece que agora eu estou alcançando algo. Não devo, eu devo me comportar assim, devo me comportar desse jeito. Então estou alcançando, estou conquistando algo. E essa visão de negatividade, ela não produz uma necessidade de transformação e não cumpre o verdadeiro papel da lei. Porque o verdadeiro papel da lei não é um cumprimento de obrigatoriedade, não é o cumprimento de algo que eu devo fazer para conquistar. Não. O cumprimento, a prática da lei é algo que o Senhor vai fazendo em mim a partir do momento que eu reconheço a minha condição. Porque a lei mostra a minha condição. E eu vou ao Senhor e Ele começa um processo de mudança dentro de mim. E esse processo de mudança é a prática da lei num novo estilo de vida. E esse estilo de vida se dá em amar a Deus e amar ao próximo. Porque o princípio da lei é positivo, não é negativo. Não é tirar algo de nós, mas é nos colocar em liberdade para que a gente caminhe. Lembra quando a gente estudou no início da semana, Êxodo capítulo 20, os 2 primeiros versos, antes de Moisés apresentar os mandamentos que o Senhor havia escrito pelo seu próprio dedo ali para o povo? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então você não vai fazer isso. Então, lembra? Parte daquilo que é positivo. Para que agora eu viva, transformado pelo poder da graça. Olha, tem uma expressão que é chave aqui para mim. Aqui, E Jesus, fitando-o, o amou e disse, vai, só uma coisa te falta, vende tudo que você tem. Eu pratico as coisas, mas eu estou tão apegado, eu pratico a lei, mas eu estou tão apegado às coisas que o meu olhar para o meu próximo não é um olhar de generosidade. E isto parte do olhar de alguém que vê a lei somente como cumprimento. Olhar para o meu próximo, tendo uma visão positiva da lei, é me preocupar com ele e considerá-lo do jeito que ele deve ser considerado, com dignidade. Ninguém que vai observar a lei de Deus vai tratar o próximo de forma indigna. Entende? Mas ele vai tratar o próximo da maneira que deve ser tratado.
Por isso o Senhor está dizendo aqui, dá aos pobres e você vai ter um tesouro na terra. Não é salvação, não é compra por generosidade, não. Mas é o verdadeiro olhar. É isso que o Senhor deseja para o jovem rico, para aquele homem que tinha muitas propriedades. E é isso que o Senhor deseja para mim. Qual é o olhar que você tem para a lei? Você tem uma visão positiva ou você tem uma visão negativa? Porque o princípio da lei é o amor do Senhor Jesus Cristo por mim e por você. Eu citei ontem o texto de Mateus, o capítulo 22. O Senhor apresenta a lei dentro de um princípio, amar a Deus e amar ao próximo. E as leis agora são estendidas e normatizadas nos 10 mandamentos. Sequência, o relato de Jesus e o jovem rico nos mostra que a lei de Deus é valiosa e essencial, mas ela tem um limite no que diz respeito à nossa salvação. Eu não vou conquistá-la. Ela nos ajuda a entender o que é justo, mas também revela a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente seus mandamentos. Porque quem muda o coração? Quem mudaria o coração daquele jovem verdadeiramente, dentro daquela cultura, quem mudaria o coração dele para olhar para o necessitado e dizer assim, vou ajudar você, vou ajudar você. Ou olhar para as suas rendas e dizer assim, não são as coisas que vão realmente me trazer a verdadeira realização da vida. Quem poderia trazer essa transformação? Somente o Senhor Jesus Cristo. E a lei aponta para o Senhor Jesus. Mesmo na prática judaica dos rituais, que aquele jovem estava acostumado, era a sua cultura, apontava para o Senhor Jesus. Apontava para Jesus que muda o coração. Não há nenhuma prática dentro de uma visão negativa que vai me mudar. Jesus não anulou a lei, mas a leva a um nível mais profundo, desafiando-nos a uma obediência que vem do coração, não apenas das ações externas. É aquela frase que a gente sempre pensa, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha verdadeira intenção? Qual é o meu objetivo? A gente vai estudar, uma lição sobre o sábado, por exemplo, assim, para aqueles que são observadores do sábado. Por que eu vou observar o sábado? Qual é a minha motivação? O que o Senhor realmente deseja? Não é somente o cumprimento de algo, o não trabalhar, o parar as atividades. A gente vai perceber isso. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A verdadeira salvação, como nós vemos nesse encontro, é alcançada pela fé em Jesus Cristo e por uma disposição sincera de colocar Deus acima de tudo, inclusive das nossas riquezas e dos nossos desejos eternos. Talvez aqui, foi o que eu falei na introdução do programa, né? Talvez esse seja o grande desafio da idade, do mundo moderno hoje, né? É colocar o Senhor acima de tudo. Primeiro é o que o Senhor tem para me dizer. Primeiro é o que o Senhor deseja para a minha vida. E é bom a gente pensar nisso. Aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra é realmente o que eu tenho como prioridade? Se o Senhor está me orientando, ou é meu gosto, ou é a minha vontade, ou é o que a tradição diz, ou é o que eu aprendi. E eu sei que às vezes não é simples, não é fácil a gente desconstruir uma ideia que a gente carrega há muito tempo. Romanos, o capítulo 5, verso 1, para a gente entender dessa limitação e do poder transformador que só vem através de Jesus Cristo e que a lei me conduz a Ele. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, é o Senhor Jesus Cristo que vai realizar essa mudança no coração e que vai me fazer render e obedecer a sua lei. É Ele,
é somente o Senhor. Sabendo contudo, Gálatas capítulo 2, verso 16, carta de Paulo aos cristãos na região da Galácia, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E Tiago vai dizer que sem fé, né, sem obras, a fé não tem sentido, é morta. Eles não estão se contradizendo. Eles não estão se contradizendo. O que ele está dizendo aqui é que o que Tiago vai dizer, né, o que Paulo está dizendo aqui, primeiro, é que não há mérito naquilo que eu estou fazendo. Não vou conquistar. Eu não vou ser justificado por não fazer isso, não fazer aquilo, que é o exemplo do jovem rico. Não haveria céu para aquele homem, não haveria céu para aquele homem, porque não havia mudança de coração, porque a prática numa visão negativa não muda o coração. Pelo contrário, a prática por uma visão negativa atormenta, é como um peso que eu carrego. E o Senhor nos convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o Senhor não está colocando peso sobre a gente. Entende? Agora, quando eu tenho uma visão negativa. Agora, quando o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, ele está dizendo assim, não tem como revelar que eu fui justificado pelo Senhor Jesus, fui justificado por Cristo, aqui, fui justificado por Cristo, e não viver. É isso. Não há contradição, pelo contrário, estão juntas. Então eu não vou dizer, eu fui justificado e agora eu não tenho um compromisso de vida, não tenho estilo de vida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Isso é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que coisa linda, maravilhosa isso aqui. Senão eu vou dizer assim, eu sou o cara, eu consegui, eu alcancei, eu fiz. Né? E aí eu vou dizer, Senhor, cadê minha recompensa? E salvação, queridos, não se barganha. Quando a gente fala de relacionamento com Deus, não é uma troca. E aí, porque eu começo a me colocar num pedestal de exigência. E não existe pedestal de exigência no relacionamento com o Senhor. Existe dependência. Eu digo, Senhor, me ajuda, por favor. E aí Ele vai me ajudando. E eu vou vivendo essa lei. A Bíblia ensina que ninguém pode ser justificado ou salvo pela observância da lei, porque todos falham em cumpri-la perfeitamente. Está evidente isso na história do jovem rico. Contudo, embora a salvação não venha por meio da lei, obedecê-la tem um papel importante na vida do cristão. Né? Senão, está morto, não está vivendo o que deve viver. Quando recebemos a salvação, Deus nos chama a viver de maneira que a gente o honre. A lei de Deus nos ensina como viver de acordo com a vontade dEle, ajudando-nos a ser mais parecidos com Jesus. Esse é o grande objetivo. A obediência à lei de Deus não deve ser um fardo, como eu mencionei, mas uma consequência da nossa transformação. Ou seja, ao crermos em Cristo, o desejo de fazer o que é certo e obedecer a Deus nasce em nosso coração, ainda que haja uma luta, que eu não consiga, mas eu tenho. O erro agora não é mais uma coisa natural, porque o Senhor vai me mostrando e vai imprimindo sua lei no meu coração. A obediência é um reflexo de gratidão e amor por tudo o que Deus fez por nós.
reflexo do seu amor. Seguir os princípios de Deus nos ajuda a evitar problemas e sofrimentos causados por escolhas erradas. A obediência à lei nos leva a uma vida mais pacífica, justa e amorosa. E eu vou dizer para você, fazer a vontade de Deus, obedecer a sua lei, estar em Jesus Cristo, é o caminho que nos traz satisfação verdadeira. A maneira como nós seguimos os ensinamentos de Deus pode atrair outras pessoas para Cristo, pois elas vão ver em nós algo diferente e algo especial. E a pergunta é, será que aquele jovem atraía, através do seu comportamento, pessoas para o Senhor? A visão da obediência à lei a partir de algo negativo não vai atrair ninguém para o Senhor Jesus, aqueles que estão ao meu lado. Pelo contrário, vai afastar, porque isso será um peso que eu vou carregar sobre mim. Agora, quando eu olho que a lei é uma expressão do amor de Deus, isso fica claro. Eu vou te dizer que isso não é algo sobre o Novo Testamento, não. Porque o que Jesus está dizendo lá, em Mateus capítulo 22, de amar a Deus e amar ao próximo, são citações de Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e de Levíticos capítulo 19, verso 18. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa deveria ser a vida daquele povo. E essa deve ser a minha e a sua vida. Eu vejo a dimensão dessa revelação de amor, de amar a Deus e ao próximo nos mandamentos. Minha pergunta para você hoje é, você quer olhar para os mandamentos e ter uma visão positiva? Essa é a expressão do amor de Deus e você quer, Senhor, me ajuda a seguir esse caminho. Você quer isso? Mesmo que talvez dentro desses mandamentos tenha algo que você aprendeu diferente? Você deseja fazer a vontade do Senhor? Eu quero orar nesse momento para isso. Eu quero te dizer, abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Pode acreditar, Ele fará. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Tua lei. Obrigado por essa expressão de amor. Que a gente viva, ande nela, pelo poder de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Que o Senhor nos justifique e que a gente revele essa justificação dia a dia, andando com o Senhor. Nos ajude para isso. Eu clamo por cada um dos nossos telespectadores, aqueles que talvez querem fazer a Tua vontade, mas têm enfrentado dificuldades. Eu suplico, ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Quero desejar para você um sábado muito feliz. Não esqueça, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. A gente se vê segunda. Tchau.